Eu estou aqui com Maurício Schmidt, empresário e especialista no mercado imobiliário há muitos anos. E hoje ele vai passar algumas coisas para você muito importante, para você que deseja hoje ter um patrimônio e no futuro, bem breve, já começar a usufruir, do seu patrimônio. Então vamos lá. Maurício, prazer te receber aqui, né? Obrigado. E olha, eu queria saber um pouquinho, a pergunta que todo mundo faz, né? Por que ter um patrimônio hoje, Maurício? Olha, a pergunta é mais profunda do que ter um patrimônio hoje. A pergunta é, na verdade, por que ter um patrimônio hoje? O que faz com que o patrimônio te possibilite? Temos uma necessidade no mundo hoje de ter recursos financeiros. O recurso financeiro possibilita com que a gente compre tempo, compre escolhas. Então, o porquê ter um patrimônio, e aí eu vou defender muito a tese do patrimônio imobiliário, depois eu posso trazer um pouquinho do porquê que o imobiliário é mais interessante, entre outros tipos de investimento, mas principalmente o patrimônio e ter a condição de saber que você vai acordar no dia seguinte, tranquilo, podendo escolher, é o que reflete a nossa pergunta. Então, assim, por que ter patrimônio? Para você poder ter escolhas, ter liberdade de decidir e controlar o seu próprio futuro. Maurício, existe algum padrão que você percebeu nos empresários bem-sucedidos hoje? Existe um padrão tanto em empresários bem-sucedidos quanto em empresários mal-sucedidos. Porque aqui a gente pode separar em duas maneiras do nosso raciocínio aqui, né? As pessoas não sabem investir em imóveis, elas têm muita dificuldade, então acabam acumulando imóveis com o passar dos anos, e acumular imóvel é completamente diferente de você construir patrimônio. Quando você constrói patrimônio, você está aplicando metodologia, está aplicando estratégia, tem um objetivo e um racional por trás de cada movimento. Então, sim, existe uma diferença muito grande entre quem tem um sucesso e quem não tem, principalmente no fato da pessoa entender como investir no mercado imobiliário, buscando objetivos para cada tipo de imóvel que ele está comprando e está colocando dentro do seu portfólio imobiliário naquele momento. E me fala uma coisa, pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas ainda cometem alguns erros em relação ao patrimônio. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que não é nem que cometem erro, mas é muito mais na crença que cada pessoa tem, talvez de algum trauma passado, talvez de algum ensinamento, algum investimento mal sucedido. Mas é muito importante aqui a gente sempre tentar trazer a qualidade do investimento que a gente está fazendo. Então, por exemplo, o que torna a dificuldade do investimento no mercado imobiliário, que acaba prejudicando muitas vezes, e aí sim a gente pode colocar que pessoas inteligentes cometem erros, é o fato dela não viver o mercado imobiliário todos os dias. Então, assim, você tem algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, você procura um médico especialista. Você teve alguma dificuldade no trabalho, alguma necessidade de entregar algum resultado, você busca algum especialista daquela área para ajudar. Então, por que quando a gente fala de construção patrimonial, a maioria das pessoas acreditam que com algum tipo de estudo, algum tipo de conhecimento, sozinhas conseguem fazer e atingir o objetivo? É aí que acaba cometendo o erro. E na sua visão, Maurício, qual que é a diferença entre acumular patrimônio e construir patrimônio? Essa pergunta é excelente, essa pergunta é muito boa, porque aqui vai trazer uma gama absurda de reflexão para nós. Mas acumular patrimônio significa, principalmente no mercado imobiliário, sair comprando imóveis sem saber o porquê está comprando. Por uma dica, por uma necessidade, porque alguém falou que é interessante, porque o resultado do vizinho deu certo. É acumular bens imobiliários, sem saber o retorno, sem saber quando sair desse investimento, sem saber qual que é o objetivo dele para o seu negócio. Agora, construir patrimônio é diferente. É aí que a gente consegue entender como que um imóvel é em cima do outro, como que a sucessão de investimentos vai tornar aquele ativo, aquele portfólio imobiliário trabalhando em prol de você. E aí, sempre a gente busca traduzir tudo isso para quê? Não é o simples fato de
acumular ou comprar imóveis. É o propósito que está comprando. É para você, muitas vezes, ter um legado, ter uma transformação na sua família, conseguir ter a liberdade de escolher o que fazer no amanhã. Muitas das pessoas acabam acumulando recursos, mas não patrimônio. E aí tem a grande dificuldade, que é a seguinte: daqui 10, 15, 20 anos, quando chegar o fim da carreira de todo mundo, porque vai chegar para todo mundo, como você está preparado para suprir as suas necessidades? Como você está preparado para viver no pós-carreira? Maurício, e assim, quando foi que você percebeu que precisava organizar tudo isso e criar uma metodologia própria? Bom, são 13 anos de mercado imobiliário. Durante 13 anos de mercado imobiliário, atuando como incorporador e construtor, a gente aprende alguns padrões que as pessoas têm quando estão lidando com esse tipo de investimento. A maioria das pessoas investe em imóveis por confiar em alguma pessoa, por confiar em alguém, em alguma informação. Não necessariamente uma informação verdadeira, às vezes uma informação de viés, de interesse pessoal de alguém. Então, o padrão que eu comecei a perceber foi a falta de conhecimento para investir da maneira correta. E aí, lidando com investidores ao longo desses anos todos, começando a aplicar um racional de investimento para o meu patrimônio pessoal mesmo, eu comecei a enxergar alguns caminhos que faz sentido compartilhar com todos, e eu criei uma metodologia que eu chamei ela de PAI, Patrimônio Ativo com Imóveis, justamente para fazer uma ilusão à figura paterna, de trazer confiança, solidez, respeito, conhecimento, e isso fez com que algumas pessoas tivessem resultado imediato, ou ajustando o próprio portfólio que já possuíam, ou investindo com mais segurança, conseguindo entender qual que é o verdadeiro racional do movimento que ela está fazendo na lida da construção patrimonial com imóveis. E qual que é o principal erro nas pessoas que já construíram, já têm patrimônio, mas ainda não alcançaram a liberdade financeira? Olha, o principal vai ser difícil, viu? Porque são alguns erros que a gente observa. Um erro muito comum é a subutilização daquele imóvel. Muitas vezes a pessoa ela está com um ativo interessante, um ativo bacana, um ativo com muito potencial de retorno, mas o que ela faz? Por um erro de decoração, algum erro de posicionamento, ela acaba perdendo o real potencial que aquele imóvel pode trazer para ela. Um outro erro que muitas pessoas cometem, principalmente, é quando está fazendo aquela compra por impulso. Aqui tem uma diferença que vale a pena a gente falar. Quando você compra um imóvel para uso próprio, você compra um imóvel por emoção. Quando você compra um imóvel para investimento, ele é com a razão. E todo investimento imobiliário tem que ser visto também no ponto de saída. Quando que você precisa se desfazer desse imóvel? Pode ser no encerramento de um ciclo, numa necessidade pessoal, mas todo imóvel tem que ser enxergado o ponto de saída. E esse também é um dos principais erros que eu vejo as pessoas, que elas não conseguem se desapegar daquilo que elas absorveram, acabaram comprando lá atrás e teve uma história com aquele ativo imobiliário. E o que é o método PAI e o problema que ele realmente busca resolver, Maurício? Bom, o método PAI, então, ele é Patrimônio Ativo com Imóveis. Foi um acrônimo que eu criei, trazendo a figura paterna, de segurança, conforto, conhecimento, para dentro da metodologia. E o problema que ele busca resolver é um problema simples. Você que está acompanhando com a gente, descreva o seu dia ideal. Qual que é a sua vida dos sonhos? Esse é o problema que o método procura resolver. Trazendo conhecimento com imóveis, ele vai te dar a liberdade de escolha. Ele vai te dar a liberdade de você tomar decisões sem se preocupar com o recurso financeiro, sem se preocupar se você precisa estar no trabalho, na empresa, depende se é um empresário, um executivo. Então, o principal ponto que o método PAI traz é sabedoria em tomada de decisão e em escolhas para você ter a vida dos seus sonhos. É profundo, mas é bem isso mesmo. E olha, falando a verdade, o que você gostaria que a pessoa entre 40 e 60 anos entendesse antes que fosse tarde demais? Agora, por exemplo. Que tivesse absorvido um pouco do que eu posso passar
há uns 10, 12, 15 anos atrás. Existe um fator que é o tempo. O tempo não volta. O tempo que foi perdido já foi. Mas existe uma possibilidade que o método ajuda, que é comprar o tempo futuro. Então, quando a gente consegue ter, ainda no momento bom do nossa vida, ainda no momento produzindo muito recursos financeiros, ainda tendo possibilidade de acumular dinheiro, como você transforma esse dinheiro em tempo futuro? É isso que eu poderia falar para uma pessoa nessa faixa etária, que ainda é possível, precisa correr, mas dá tempo, é um trabalho difícil, desafiador, mas totalmente plausível e execuível. E a pergunta que eu deixo para essa pessoa é: quando você tiver os seus 70, 75 anos, quanto tempo você quer ter para escolher o que fazer livre, sem se preocupar em correr atrás de situações que envolvem recurso financeiro? E se fosse hoje para você dar um conselho para essa pessoa que está nos escutando agora, como que ele faria para construir patrimônio? Essa pessoa que deseja construir patrimônio. O melhor conselho é me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @malschmid, no canal do YouTube, Maurício Schmid. Lá eu compartilho muito sobre alavancagem patrimonial, mentalidade de investimento, propósito, família, o porquê tudo isso está conectado. Mas se tivesse que deixar uma mensagem para essa pessoa, é: estude e busque conhecer o que você está fazendo antes da ação. Se esperou 5, 6, 10 anos para tomar a sua atitude, vai atrás de entender o que está fazendo, porque um acerto no mercado imobiliário pode mudar a sua vida. Agora, um erro vai arruinar quase que para sempre. Exatamente, um erro arruina para sempre. Tem muita gente que constrói um patrimônio, mas depois não sabe, né, dar continuidade, construir um pouco mais ainda, acaba usando, né, o valor do Perfeito. patrimônio, acaba perdendo tudo e depois não consegue mais reconstruir, né, Maurício? É exatamente isso. Muitas das pessoas que conseguem ter investimento, não só imobiliário, mas financeiro também, muitas vezes pode, às vezes, acabar sendo pego por surpresa com uma doença, uma situação familiar, que não é questão nem de arruinar, mas é questão de precisar utilizar um patrimônio não da forma com que foi planejado, de uma forma diferente. E aí, quando essa construção patrimonial ela é diferente e ela não tem um objetivo certo, aí sim, porque um imóvel vai ser vendido abaixo do preço, vai ser vendido com velocidade, o que a gente chama de queimar esse imóvel. E muitas vezes, nessa situação, você vai estar deixando na mesa um trabalho, um legado de uma vida inteira. Então, é muito importante tomar esse cuidado e literalmente saber o porquê que a gente está investindo, não só em nós mesmos, mas às vezes até para gerações futuras e como um legado familiar e uma mudança, um ponto de inflexão na sua família. Eu acho que uma mensagem final, uma reflexão bacana é que o patrimônio é importante, mas é além disso. Então, assim, as pessoas elas querem ter patrimônio, mas muitas vezes não sabem o porquê. E o método justamente traduz isso. É para poder ter escolha, para poder ter liberdade, para poder ter melhores tomadas de decisão sem a pressão do dia a dia. Acho que essa mensagem é bem bacana e bem profunda, que gera reflexão em todo mundo. É, gente, é isso aí. E para você construir patrimônio, para você construir cada vez mais, você precisa de um mentor. Então, é óbvio, né? Esse mentor maravilhoso aqui está pronto para te ajudar. Então, vem para onde, Maurício? Chama eles. Vem Vem, junto para o Método Pai, vamos construir patrimônio juntos. vem para o Método Pai com a gente.